Paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Josivaldo, e estaremos dando início a mais um estudo da lição da Escola Dominical, que tem por número a lição 10, cujo tema é o Espírito, o âmago da vida humana. Eu queria fazer uma indicação de um livro sobre a antropologia do Antigo Testamento. Esse livro aqui é da editora Ragnus, e ele vai fazer uma análise de cada detalhe cultural da cultura do Antigo Testamento. Um livro muito indicado nos seminários e enquadra muito bem no estudo da revista da lição da Escola Dominical, principalmente nesse tema que nós estamos estudando nessa lição de número 10, que fala sobre o Espírito. Se prestarmos atenção, amados irmãos, veremos que o comentarista da lição da Escola Dominical, ele começou com a visão geral sobre a constituição do homem. Logo após desse pano de fundo geral sobre a constituição do ser humano, ele entra no detalhe sobre a sua constituição de forma detalhada. Ele irá falar sobre o corpo. Depois de umas 3 lições sobre o corpo, ele entra sobre o estudo da alma. E agora, na lição de número 10, nós estaremos iniciando a terceira parte da constituição do ser humano, que é o espírito. E o autor comentarista, ele vai trazer que o espírito é o âmago da vida humana. Depois que nós estudamos sobre alma, sobre o corpo, o autor ele traz esse pano de fundo, essa constituição do ser humano, que é a sua parte espiritual. O espírito, juntamente com a alma, ela faz parte da constituição imaterial do ser humano, enquanto o corpo faz parte da constituição material. O espírito é a fonte de vida, recebida do Criador, que usa e transmite essa vida, por sua vez, por meio do corpo, e utilizando os sentidos físicos, que funcionam como porta de comunicação da alma para o mundo exterior. Quem vai dizer isso é o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, e aqui, explicando esse contexto, ele fala que o Espírito é a porta de vida do Criador, uma janela que ilumina a alma, e essa alma vai comunicar a vida ao corpo. Por isso que o ser humano, ele é uma composição tanto de parte material como de parte imaterial. E é através do espírito que o ser humano, como uma porta uma janela aberta para o seu Criador, vai receber vida e vai comunicar essa vida para a sua alma, e a sua alma vai externar por meio do seu sentido através do corpo humano. Por isso que nós temos espírito, corpo, alma e corpo. A forma de nós nos expressarmos de uma forma que agrade a Deus é através da vida que Deus comunica à alma. A alma transmite essa vida para o espírito, transmite essa vida para a alma, e a alma vai se comunicar por meio do corpo com os meios externos. Então, vamos para o primeiro tópico, que vai falar sobre o sopro divino, a concessão do Espírito. O Espírito, irmãos, ele não é o fogo de vida, mas foi dado no momento do sopro divino, quando o homem foi feito alma vivente. Nós temos isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus soprou o homem e o seu espírito no homem e fez dele um ser vivente. O homem, como um ser vivente, ele é vivente porque houve o sopro daquele que tem vida, do próprio Deus. Antes era apenas matéria, mas com o sopro de vida se tornou alma vivente. Ou seja, o espírito não é o fogo de vida, mas foi dado junto com o fogo de vida para que o homem se tornasse um ser vivente. O homem, ele recebeu vida por meio de uma comunicação especial
Vejamos bem, o homem era simplesmente matéria tirada do barro. E por meio nessa matéria, Deus soprou o seu espírito e fez o homem um ser vivente. Ou seja, o homem se tornou um ser vivo por meio de uma comunicação especial da parte de Deus. Isso é importante porque o termo que João, o evangelista, usa no seu evangelho para transmitir vida espiritual para o homem que caiu em pecado é a palavra logos, verbo, a palavra. Ou seja, através da comunicação especial de Deus, da revelação máxima daquele que é o próprio Deus, o homem veio a ter vida espiritual. O homem foi retornado à sua posição que ele tinha antes do pecado. Então, por meio do sopro, Deus deu vida a uma matéria inerte. E por meio do verbo, o Filho de Deus, o homem veio a ter vida espiritual. Então, essa é a nossa introdução que se fala sobre o fôlego de vida. Agora vamos falar sobre a singularidade do Espírito. Vejamos bem, irmãos, fôlego de vida não é a mesma coisa de Espírito, apesar dos dois serem dados no momento em que Deus soprou sobre o homem. Agora vamos falar sobre a singularidade do Espírito. Pelo relato de Gênesis, entendemos que a preocupação divina, irmãos, ela não descreve a criação em detalhes. A Bíblia não é um livro científico. Deus não tinha como propósito suprir todos os requisitos dessa geração cartesiana, dessa geração filosófica que acha que Deus tinha por obrigação colocar na Bíblia todos os detalhes sobre a criação, sobre a natureza. Não. Deus escreveu a palavra de Deus para a nossa salvação. E por Deus soprar a palavra de Deus para a nossa salvação, nesse ponto salvífico, é que a palavra de Deus tem toda a resposta para o homem perdido. Não para o homem curioso, para o cientista, mas para o homem pecador que caiu e está enfundado nos seus delitos e pecados. Então, vamos falar agora que nós temos o seguinte: a Bíblia vai apresentar o Todo-Poderoso agindo sem intenção de atender às especulações ontológicas do ser humano. A questão do ser, a questão biológica daquilo que o homem é em si mesmo, principalmente dentro dessa filosofia cartesiana da Idade Moderna. Além de pertencer à soberania de Deus, essa decisão está perfeitamente alinhada ao fato de que o homem jamais consegue explicar os feitos divinos, por mais que especule aquilo que é o homem. Embora o texto bíblico mais apresente o homem como unidade, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento vai falar do homem com parte material e com parte imaterial, diferenciando a sua substância, alma, corpo e espírito. Zacarias é um exemplo dessa definição bíblica. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, ao espírito e à alma. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei da angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó, capítulo 7, versículo 11. Há também o texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora, veja bem, irmãos, existe uma dúvida muito grande sobre esse versículo de Eclesiastes, capítulo 7, capítulo 12, versículo 7, que diz que o espírito volte a Deus. E a gente diz assim, ora, se o espírito volta a Deus, alguns irmãos vão achar que o espírito a tradução aqui, e a explicação é que o espírito é algo que não se contamina, porque pertence a Deus. De forma geral, toda a criação pertence a Deus.
Mas o que o autor Salomão está falando sobre Eclesiastes, capítulo 7, capítulo 12, versículo 7? Qual a interpretação mais correta dentro desse contexto? Primeiro, os profetas, os sábios, e incluído Salomão, ele tinha a ideia de uma justiça retributiva. Ou seja, o homem faz na terra alguma coisa para receber de Deus na eternidade. E a explicação que podemos dar para esse versículo é: neste texto, Salomão parece recordar a narrativa de Gênesis, que descreve Deus como aquele que formou o homem do pó da terra e soprou na narina o fogo de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Se o primeiro homem passou a existir depois de Deus modelar o seu corpo a partir do pó da terra, e ao morrer, o homem faz o caminho inverso, retornando à terra como era antes. Do mesmo modo, o fogo de vida que tornou o homem uma alma vivente, deixa-o na morte para voltar a Deus que o deu. Ou seja, tudo pertence a Deus. Deus dá o fogo de vida e faz o homem um ser vivente, como Deus tira o fogo de vida e tira o espírito e leva para si. A questão do espírito ir para Deus não quer dizer que todos os homens que morrerem estarão na presença de Deus como uma questão de salvação. E para Deus é estar sobre o domínio de Deus para julgamento. Esse é o contexto. Nós iremos para Deus porque Deus tem um domínio sobre o nosso espírito e nós estaremos diante de Deus para julgamento. Então, esse é o contexto que nós podemos fazer desse livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. A tênue divisão entre alma e espírito. Na literatura do Novo Testamento, nós temos dois textos que trazem essa divisão mínima, tênue, sobre a alma e o espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele vai trazer o seguinte versículo, vai dizer o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa aqui o versículo dizendo que o Deus é o Deus de paz. Ou seja, o Deus que quer restaurar a comunhão do homem para consigo mesmo. Essa é a paz que Deus dá na reconciliação e na justificação. Por isso que Paulo começa, e o Deus de paz, ou seja, a paz que nós podemos ter com Deus, ela só é eficaz e só pode ser cumprida através da santificação operada no homem por meio do Espírito Santo. E essa santificação do Deus de paz que vem sobre o homem, ela é operada tanto no corpo, na alma e no espírito. Existem os três aspectos da constituição do homem que necessita da salvação, da santificação, que só pode ser operada pelo Deus da paz. O Deus que quer reconciliar o homem consigo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Outro texto que nós podemos trazer à tona para a nossa explicação dessa tênue divisão da alma e do espírito, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva. A palavra viva aqui, ela dá um sentido de ser dinâmica, algo que não é inerte, algo que trabalha, algo que, quando é lançado, não volta vazio. E por isso que ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito. A filosofia, o homem moderno,
qualquer filosofia ou filósofo que surja para saber aonde se dá a divisão da alma e do espírito, eles não vão conseguir achar uma resposta. Mas a palavra de Deus diz que essa resposta está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e a resposta é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, é a única que pode ir na divisão da alma e do espírito. É essa divisão, essa tênue divisão que o homem e a psicologia não conseguem ir. Mas Deus, que opera milagre e transforma o homem por completo, ele vai lá aonde nenhum psicólogo, psiquiatra, nenhum médico pode ir. Por mais que disser que o corpo humano, ele não vai conseguir ir aonde só Deus pode entrar. Aonde ele tem prioridade, porque ele é o dono e tudo está nas suas mãos. Esse é o texto que nós temos para falar dessa tênue divisão. Guter vai dizer o seguinte: ele reforça o entendimento relativo ao funcionamento da alma e do espírito dentro da divisão tricotômica, afirmando o seguinte: no Novo Testamento, Pneuma focaliza o aspecto espiritual do homem, isto é, sua vida em relação a Deus. Ele está falando do aspecto espiritual do homem, que vai focalizar no seu relacionamento com Deus, a sua vida em relação a Deus. Ao passo que a psique, não mais o pneuma, mas o psique, a alma, ele vai se referir em relação a si mesmo, em relação às suas emoções e aos seus pensamentos. É através dessa porta que o Espírito tem para as coisas divinas, que Deus vai comunicar com a alma do homem, e essa alma regenerada, ela vai demonstrar isso através do corpo, através dos seus sentidos, dos seus tatos, dos seus olfatos, da sua visão, que o homem, que constitui o homem. Esse é o primeiro tópico. Vamos para o tópico 2, que fala sobre o espírito, pecado e santificação. As escrituras geralmente apresentam um conceito geral do pecado, principalmente porque a transgressão é um ato da pessoa como um todo. Ou seja, de forma geral, o pecado é a transgressão do homem integral. Aquele que pecar e transgredir, este morrerá. Ou seja, o homem por completo é colocado na Bíblia de forma integral como sendo aquele que peca diante de Deus, aquele que transgride diante de Deus, que erra o alvo pelo qual Deus traçou que o homem permanecesse. Mas existe livros e contextos bíblicos em que nós podemos separar e falar de pecado da alma, pecado do espírito e pecado do corpo. Vejamos bem o que fala aqui. Veja bem, contudo, é possível extrair também referências específicas em relação ao pecado que envolve diretamente o corpo do ser humano. E dentro desses pecados temos o pecado de prostituição. É aquele que o pecado contra o corpo, ou seja, o pecado da prostituição, a alma como os maus pensamentos e o espírito como o orgulho, a soberba, a vanglória e a arrogância e a inveja. Citando o rei Davi, o pastor saudoso Antônio Gilberto afirma que os pecados do espírito são às vezes piores que o pecado da carne. Explicando, Davi cometeu pecados da carne terríveis, a ponto de dizer, ao ser repreendido pelo profeta Natã: pequei contra o Senhor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Mas o pecado do espírito que ele cometeu foi pior, levando a confessar: gravemente pequei contra o Senhor. Ou seja, foi um pecado que ele colocou no superlativo. Houve uma gravidade maior. Por que isso, irmãos? O pastor, ele vai dizer o seguinte, o pastor Severino Pedro, saudoso, ele vai dizer o seguinte, com uma definição um pouco distinta. Baseando-se em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 5, ele diz o seguinte: o autor sugere que a avareza, presunção, soberba, desobediência e ingratidão são pecados da alma e que os pecados são mencionados em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 23. Seriam do espírito maus pensamentos, adultério,
prostituição, homicídios, furtos, avareza, maldade, inveja, blasfêmia e soberba. Os pecados do espírito podem estar relacionados com o fato de estarem localizados na parte mais profunda do ser humano, por não serem os mais perceptíveis. Não raro, ficam ocultos e causam terríveis males. Além de prejudicar os seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Ou seja, o que o autor comentarista está dizendo é que os pecados do espírito ele está na condição de mais recôndita do ser humano, mais íntima, no maior íntimo do ser humano, no recôndito, escondido. Não é algo tão visível, é algo que ele peca no seu coração e oculto por si mesmo. E isso traz dificuldades nos seus relacionamentos consigo mesmo e com Deus, principalmente, e no seu relacionamento interpessoais. Portanto, só Deus pode entrar no íntimo do ser humano, aonde ninguém pode ir, para trazer cura para a alma e para o espírito. O outro ponto que nós podemos trazer aqui é sobre as raízes do pecado. O pecado do espírito são raízes profundas, das quais expressam expressões pecaminosas por meio do corpo e da alma, como iras, disputas e maledicências. Estas obras, embora comumente sejam reflexos do pecado do espírito, são, em geral, classificadas simplesmente como defeitos de personalidades. Aquilo que é colocado como defeitos de personalidade, ele tem sua raiz no pecado do ser humano. Porque o pecado traz uma distorção da imagem de Deus pelo qual o homem foi criado. E essa distorção, não a aniquilação, mas a distorção da imagem de Deus, traz esses problemas, esses defeitos de personalidade no ser humano. Ao referir-se à santidade, à santificação do espírito, da alma e do corpo, Paulo expõe um processo de santificação que não se encontra no exterior. Pelo contrário, começa no âmago do nosso ser, no espírito. Por isso que nós dizemos que a salvação é algo interior, que vem do espírito, transforma a alma e se manifesta através do corpo. O corpo que busca uma vida piedosa de santificação, que se ajoelha diante de Deus, reconhecendo a sua fragilidade. Só pode vir nessa condição, e estar nessa condição, por meio de um espírito regenerado e uma alma iluminada. Vamos para o próximo tópico, que fala sobre o próximo item, vencendo o pecado. O pecado, irmãos, a força do pecado enraizado em nosso interior só é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos. Jesus vai dizer na bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus começa a bem-aventurança dizendo que o primeiro é ser pobre de espírito, porque só entra no reino dos céus aquele que reconhece que não tem mérito suficiente, nenhum mérito para se chegar diante de Deus e fazer barganha diante de Deus. Nós somos pobres de espírito porque estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, mas Deus iluminou o nosso espírito e trouxe vida para a nossa alma. E hoje nós santificamos corpo, alma e espírito diante de Deus. A força do pecado e da lei, ela foi destruída pela força do amor e do sangue de Cristo no ser humano. O terceiro ponto que nós podemos trazer agora na lição é a regeneração e a adoração. O ímpio não adora a Deus em espírito e em verdade. O espírito de uma pessoa ímpia, ela está morta nos seus delitos e pecados. E estar morto nos seus delitos e pecados quer dizer, essa morte não quer dizer aniquilação, como algumas teologias falam. Essa morte em delitos e pecado está dizendo que o ser humano, o seu espírito, está afastado da presença de Deus. Morte tem o significado de separação, não de aniquilação. Então, o ímpio, ele está afastado de Deus por causa do seu estado pecaminoso. E por estar afastado diante de Deus por seu estado pecaminoso,
ele não consegue e não ele não tem suficiência no seu caráter, no seu espírito, para levar a Deus uma adoração que agrade a Deus. A única adoração que agrada a Deus é aquela daqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus não estão mais debaixo de condenação, mas a sua vida é uma vida de sacrifício a Deus, moldada aos planos de Deus e que cheira as narinas de Deus como filho amado. Então, nós vamos agora para o item 2, que fala em espírito e em verdade. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana também compreendia a obra regeneradora operada por Deus no espírito humano. Jesus apresentou-se a ela como fonte de vida, de água viva, e ela respondeu-lhe apresentando a impossibilidade que ele teria de tirar a água do poço que pertencia a Jacó. Mesmo quando viu como um profeta, a mulher apontou para o fator físico que marcava a disputa entre seus ancestrais e o povo judeu. Se a obra sobrenatural do novo nascimento tirar-nos dos limites da experiência de desfrutar a presença de Deus em nós, só a obra da regeneração é uma presença viva, constante, renovadora, que nos estimula a cada dia, gerando em nós um espírito de adoração, conforme a vontade divina revelada nas Escrituras. O sentido da expressão em espírito e em verdade, conforme está escrito em João capítulo 4, versículo 24, é exatamente este, da profundidade e da correção da prática da adoração. Quem é regenerado, adora a Deus em profundidade. Quem é regenerado, adora a Deus em verdade. A verdade daqueles que reconhecem ser pobre de espírito, mas que Cristo é a sua justiça e a sua riqueza. Finalizando, podemos dizer que compreender o homem na sua tríplice constituição permite-nos vê-lo como um ser físico, mental e espiritual, em cuja dimensão realiza-se a sua comunhão com Deus. Essa dimensão é bem retratada nas Escrituras, principalmente nos ensinos de Paulo ao tratar do homem espiritual. Aliás, esse é o aspecto central da fé cristã, pois tem a ver com a experiência inicial da salvação, que é a regeneração e um novo nascimento. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma aula maravilhosa e que a cada dia possamos nos entregar a Deus, sabendo que Ele tem o poder para nos santificar a cada dia, tanto o nosso corpo como a nossa alma e também, principalmente, como o nosso espírito. Que Deus abençoe aos professores e aos queridos alunos. Amém.